Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa tarde para todos. Vamos então para mais um ensinamento que virá dos apóstolos que conviveram com Jesus e que estiveram até assessorando, né? Estiveram transmitindo suas diretrizes de paz, amor, sabedoria e perdão através de Euripides Barçanufo, né? No ano de 24 de 5 de 1906. Quem vai nos falar hoje vai ser Vicente de Paulo. Vicente de Paulo. Hoje, especificamente ele. Ele começa nos dizendo: então, meus amados filhinhos, abertos estão os trabalhos. Deus de misericórdia, dai as luzes precisas a meu entendimento, para esclarecer meus irmãos, que se acham em provações na terra, neste vale de lágrimas. Meus afetuosos amiguinhos, é no dia de hoje em que o Cristo, em presença de todos os apóstolos, subiu ao reino de Deus, que venho entre os meus caríssimos irmãos para vos dar alguns ensinamentos que pude, graças a Deus, adquirir nas soberbas moradas de luz, onde Deus coloca aqueles que bem souberam cumprir sua missão, isto é, filhinhos, na casa do Pai Celestial. Comemora-se de fato hoje a ascensão do nosso Senhor Jesus. Pois é também neste dia que venho falar-vos que deveis, recordando sempre do divino Messias, percorrer as páginas do Evangelho, onde encontrareis o que é necessário para conduzir-vos ao Pai. O que é preciso para entrardes no reino de lá? Para o sofrimento, para a dor, jamais saídes? Procurem sempre regular vosso procedimento pelos ensinamentos de Jesus. Imitai-o em tudo e por tudo. Mas estou prevendo vossa escusa, dizendo que não podeis seguir o que ele ensinou. Imitai-o, pois sois fracos, tendes uma outra organização que não a dele. Sim, filhinhos, ciente estou de que redarguis, todavia um pouco de boa vontade de vossa parte, e fé verdadeira e precisa. Vós fareis suavemente o que vos recomendo, e como o Senhor, subirei até Deus. Vamos, ânimo, coragem, não vos desacoroçoeis, avante, um passo sempre na vanguarda do progresso moral. Preparai vossos espíritos nas puras verdades que vos foram e estão sendo legadas por vontade de nosso misericordioso Pai. Instruí-vos nas coisas que diz respeito ao adiantamento espiritual. É a palavra que ressoa aos vossos tímpanos desde há muito. Mas é precisa a palavra que menos ouvis, isto é, que não compreendeis, como sendo de necessidade tomá-la em consideração. Queremos que, doravante, assim não se dê. Filhinhos, porque suada já é a hora em que aqueles que não procurarem agir de conformidade com as leis de Deus terão, qual vara improdutiva, árvore seca, de ser lançados aos mundos inferiores, ao que vos achais, onde haverá chamas, porém, de fogo que provém das angústias, das trevas, do ranger dos dentes da alma. Fogo que queima até, né? É o momento em que o Espírito reconhece seus erros, suas faltas, e, então, arrependidos do que fizera, humilde, contrito, volva seu pensamento a Deus, ao Criador de tudo que há, e pedindo e obtendo perdão às vítimas de seus desvarios, solicite também a Ele. Reconheça que só pelo bem que se pratica ao próximo, e não pelo mal ocasionado a este, só pelo amor a Deus, se pode gozar da bem-aventurança eterna.
da paz, do repouso, da serenidade infalível, da alma que bem ouve no cumprimento do que lhe prescreveu o Divino Mestre. Estudai, pois, para que não experimenteis o calor deste fogo que calcina, não eternamente. Vossa alma estudai e praticai o Evangelho do Cristo. É isto que mais uma vez vimos vos recordar. Pois é. Agora, filhinhos, que eu vos tenho dito o que é mistério ao vosso desenvolvimento moral, seja-me também concedido falar-vos sobre outro assunto que não deixa, contudo, de se aliar muito diretamente ao primeiro. Sei que não é mistério que expresseis que vós aqui, vos agremiando nesta sala, reunindo-vos, tendes em vista saber que coisa é a doutrina espírita de que, por aí muito se diz, se ela a religião do diabo, do Satanás, de Lúcifer, ou de outra coisa que o valha. Ora, não haviam de inventar outras expressões para denominar a doutrina, que outra coisa não é, senão o cumprimento da promessa do Cristo de enviar, se guardassem seus mandamentos, o Consolador, o Espírito da verdade. Não adianta, não admira que o homem tivesse também para os epítetos acima, com que acobertaram o Espírito mais puro que aí baixou, o meigo nazareno. Mas pergunto, filhinhos, haverá diabo, inferno, fogo perpétuo, em que Deus coloque os seus racionais? A que deu a vida? Será que haverá? É preciso que eu diga, existe o diabo. E este sabeis qual é? São vossos vícios, vossos orgulho, o ciúme, o ódio, a inveja e que sei mais o quê. Então, ele está dizendo que não existe Satanás, não existe céu nem inferno, não é? O mal que existe decorre, tem sua origem no nosso orgulho, no nosso ciúme, nas nossas invejas. Muito bem. O inferno, filhinhos, tal como aí compreende, podemos sinceramente vos dizer, a negação do atributo mais patente, cara ao autor do universo, a justiça e a misericórdia. É a negação de Deus. O homem não condena a fogueira seus filhos, pelos erros que cometem. Se, pois, vós não tendes ânimo de ver sofrerem as torturas que o fogo comunica àqueles que neles são atirados, Deus o tem. Se assim é, concluamos, portanto, que sois mais perfeitos que o vosso Criador? Absurdo, simplesmente absurdo, o tal inferno como o querem os homens. Gritai, o Cristo dele falou, não é assim, irmão. O unigênito, o bom pastor que vos galardoou com a lei do amor, do bem, da caridade e do perdão, não podia referir ao inferno deste, porque seria, no caso, vertente a mais contundente e clara categórica contradição de sua doutrina. Exatamente. O que há é o seguinte, o que ele vos falou foi do inferno como este a que vos achais, e de outros, onde o homem purifica pela sua dor e torna cândida pelo sofrimento, e portanto capaz de alar as regiões de luz em que Deus coloca os que delas se fizeram dignos. Não acrediteis em semelhantes espantalhos, filhinhos, pois que não existe. Amai uns aos outros e, sobretudo, a Deus, e vereis que este é o único meio de destruir o inferno, que outro não é, senão mundos inferiores destinados por Deus aos que erraram, e que aí são descidos para avaliar suas faltas e procurar modos de as reparar. Deus, meus filhinhos, não vos quer mal, de forma alguma. Ama-vos com um amor que jamais experimentastes. Por isso, não pode vos condenar perpetuamente. Era meu intento falar-vos sobre tal assunto, mas detidamente, porém, já se faz tarde. Tornarei em outra ocasião mais propícia a discorrer sobre o mesmo. Por hoje basta. Só quero que, por agora, não olvideis o meigo Jesus. Desejo que dediquem a ele particular estima. E sabem qual é a amizade que ele apreciar
por ele é apreciado de vós, é a adoração dos seus ensinamentos e a sua prática. Pratiquem, pois, o evangelho. Deus, filhinhos meus, vos abençoe, ampare e ilumine. Palavras de Samuel. Eu falei que era Vicente de Paulo, mas não foi. Quem falou tudo isso, todo ensinamento foi Samuel. Agora, para encerrar, para concluir, vem São Vicente de Paulo que diz: queridos amiguinhos, aceitai os conselhos que mais uma vez vos é dado, porque assai salutar e de grandes proveitos às vossas almas. Dou por terminado os trabalhos, Deus os guarde. Depois de amanhã, sábado, né? A gente vai ler uma mensagem que veio no dia 27/5, que virá através de Ana Rita de Jesus, São Vicente de Paulo, não é? Manuel de Souza. Muito bem. Então ficou aí para a nossa reflexão esse belíssimo ensinamento que nos foi, essa sugestão que nos foi apresentada por Samuel. Pois é, Samuel. Vamos fazer uma reflexão sobre esse ensinamento. Uma boa noite para todos.